Agora vamos falar sobre o quinto e último projeto dessa disciplina de eletromagnetismo computacional, que está relacionado com campos magnéticos produzidos por correntes. A referência para esse projeto é do livro do Giordano, as seções 5.3 e 5.4, Magnetic Field Produced by a Current, e a seção Magnetic Field of a Solenoid, Inside and Out. Vocês já devem estar acostumados da disciplina teórica de eletromagnetismo com a lei de Biot-Savart, né? Que ela descreve o campo magnético produzido por uma corrente estacionária e percorrendo um fio, né? Então, acho que vocês já estão bem familiarizados com essa expressão aqui, né? E nesse projeto, essa integral aqui que aparece, ela vai ser calculada numericamente, tá? Então, do ponto de vista computacional, quais são as dificuldades? Para uma configuração de fio, né, a gente vai abordar diversas configurações de fio, e pode ser até que elas nem tenham solução analítica conhecida, mas numericamente a gente consegue calcular. Vocês vão ter que implementar esse DL', né, que aparece aqui na integral, para o formato de fio que vocês desejarem, para o formato de fio que for pedido no enunciado, né? Então, essa é a primeira coisa, ter cuidado ao implementar esse DL' aqui, né? E o segundo aspecto computacional desse projeto que a gente vai abordar é o cálculo numérico de integrais, tá? Então, como que a gente coloca esse problema de integração numérica, né? A gente vai supor que a gente tem uma função f que ela tem valores f de xi, que eu estou aqui usando uma notação compacta fi, que são conhecidos num conjunto discreto de pontos x, né? Então, a gente já está familiarizado, tendo visto isso em vários projetos aqui do curso, e a gente falou muito nesse projeto do curso em derivadas numéricas, né? Então, agora vamos falar de integração numérica, né? De como calcular a área embaixo da curva, né? Qual que é um dos métodos mais simples? E eu imagino que esses métodos vocês já tenham visto em Introdução à Física Computacional, né? Um dos métodos mais simples é a regra do trapézio, que ela tem esse nome porque para dois daqueles pontos consecutivos, a gente aproxima para o cálculo, né, da área embaixo dessa curva, a gente aproxima essa região por um trapézio, né, e calcula essa área aqui tal qual fosse um trapézio, né? Isso daqui é a expressão, né, caso a gente tenha dois pontos. Se a gente quiser calcular, né, essa área para uma função que tenha vários pontos aqui conhecidos, né, espaçamento h entre eles, a gente usa n menos uma vezes essa regra aqui do trapézio de cima, de cima aqui, né? Então a gente vai usar ela para o intervalo x1, x2, x2, x3, assim por diante, até o x1 até xn, né? Então, qual que é a consequência? O x1 só aparece uma vez aqui, então por isso que tem esse fator meio aqui. O xn só aparece uma vez aqui, por isso tem esse fator meio aqui. E todos os outros pontos vão aparecer duas vezes, né? Então, por isso que não tem o fator meio na frente deles, né? Então, resumindo, essa daqui é a regra que a gente chama composta do trapézio, se a gente quiser calcular essa integral numérica aproximando os intervalos entre os pontos por trapézios. A gente consegue fazer melhor que isso? Sim, conseguimos, né? Um exemplo que é muito utilizado é a regra de Simpson, né? Para a regra de Simpson, então, eu preciso de 3 pontos dessa função, né? Uma coisa desse tipo aqui, e ela fala para a gente como que a gente aproxima essa área embaixo desses 3 pontos aqui, né? É essa expressão. Novamente, a gente pode usá-la repetidamente para conseguir uma expressão que vai valer aí para vários pontos, para uma função aí que a gente conhece vários pontos, né? E ela tem, se vocês notarem esse padrão aqui no meio, né? 4, 2, né? Ó, vocês vão ver que aqui, ó, 1 terço, 4 terços, 2 terços, 4 terços, 2 terços, 4 terços, 2 terços e assim por diante, né? Porque, similarmente, né, agora a gente tem que, em vez de considerar pares de pontos, né, a gente tem que considerar trincas de pontos, né? Então, no slide anterior a gente tinha um parzinho x1, x2, agora a gente vai ter um que vai aparecer x1, x2, x3, né? O
parzinho seguinte vai ter x3, x4, x5, né? E assim por diante, né? Então, por isso que o x1 tem um fator aqui 1/3, o termo 2 aparece com 4/3, o termo 3, né, ele vai aparecer 2 vezes, cada uma com 1/3, vai para 2/3, né? E assim por diante, né? Então, novamente resumindo, então, se a gente quiser calcular uma integral numérica de uma função f de x, que a gente sabe vários pontos aqui discretizado, a gente pode usar essa expressão aqui da regra de Simpson. Tá? Então, aqui eu apresentei duas maneiras de vocês calcularem numericamente aquelas integrais que aparecem na lei de Biot-Savart. Tá? Nesse projeto, que tipo de configurações de fio a gente pode abordar? Né? A gente pode abordar um fio finito, né, de comprimento, por exemplo, aqui, que nem está mostrando essa figura 2L, e podemos nos perguntar qual que é alguma componente do campo magnético ao longo desse eixo X aqui, que está esse eixo de simetria. Então, a gente pode variar o ponto de observação e nos perguntar qual que é o valor desse campo magnético nessas componentes. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer um fio circular, né, e passar uma corrente I aqui nesse fio circular, e a gente pode se perguntar, né, qual que é o ponto, qual que é o campo observado, por exemplo, nesse eixo Z aqui, né? Então, tudo isso é possível. E a gente pode fazer uma coisa que é muito legal, que talvez vocês tenham ouvido, tenha sido mencionado na disciplina teórica correspondente, que é um solenoide, né? Então, na disciplina teórica, provavelmente vocês viram qual que é o resultado para um solenoide infinito, né? E tal que as espiras, né? O fio que foi enrolado em torno desse solenoide, ele foi enrolado bem compactamente, né? Aqui, né, utilizando o programa que vocês vão desenvolver, a gente pode fazer solenoides finitos, né, de tamanhos finitos, mas também a gente pode fazer solenoides mais realísticos. O que eu quero dizer com isso? Em que a gente realmente vê qual que é o efeito da gente ter enrolado o fio não idealmente como na disciplina teórica, né? Então, a gente pode pegar um fio aqui e enrolar em torno de um eixo, mas note que ao fazer isso, a gente pode ter um espaçamento aqui finito entre duas espiras desse solenoide, e isso vai produzir efeitos no campo magnético dele, tanto dentro como fora, que vão ser diferentes dos efeitos do solenoide ideal que foi visto na disciplina de eletroteórica. Tá? Então, com esse programa que vocês vão desenvolver, a gente pode abordar aí muitos exemplos que a gente já conhece a solução analítica, e a gente pode comparar esses exemplos que a gente já conhece a solução analítica com o programa para ver que o programa está funcionando bem, mas a gente também pode aplicar esse programa para geometrias, aí, configurações que o resultado analítico não é conhecido. Então, eu vou pedir para vocês, terminando esse vídeo, para vocês acessarem o enunciado desse projeto, para ver exatamente quais configurações de fios a gente vai tratar e quais as quantidades que precisam ser calculadas e os resultados discutidos no relatório.